5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem escolheu a música de hoje foi Wallace Silva. Ele se inscreveu no nosso canal do YouTube, pediu a música e nós estamos tocando aí para ele. Muito legal. Minha querida e linda turma de terceira série de História, nesse dia 22 de maio, vamos passar por Egito, Mesopotâmia, Grécia e a Roma, todo esse período antigo. Vamos começar a nossa aula falando sobre o Egito. No surgimento do Egito, os períodos foram conhecidos como pré-dinástico e arcaico. Será que é por isso que a vovó diz, isso é tão arcaico? O Antigo Império, ele data de 2660 a 2200 a.C. O primeiro período intermediário data de aproximadamente 2134 a 2065, tudo antes de Cristo. O Médio Império, de 2065 a 1785, também tudo antes de Cristo. E o segundo período, o intermediário, de 1785 a 1580, também tudo antes de Cristo. E o Novo Império, de 1580 a 1200, tudo antes de Cristo. O Egito Antigo foi uma das maiores civilizações da antiguidade que surgiu a partir de aldeamentos agrícolas no Vale do Nilo, justamente na África. O Egito é o ponto de encontro entre os continentes da África e da Ásia, e a sua civilização surge ao desenvolver técnicas de irrigação e após unificar um Estado teocrático centralizador de servidão, que desenvolveu arquitetura, técnicas de mumificação e as pirâmides, tendo como líder máximo a figura do faraó, que representava o próprio Deus. É isso. E o primeiro de todos foi de José. Do outro lado, os sacerdotes e escribas que usavam os papiros como registros, eles tinham uma escrita por meio de símbolos e desenhos e se baseavam na agricultura, caça, pesca, além de produtores de pão, vinho, cerveja, cerâmicas e de metais com ouro e com cobre. Também a tecelagem. Em 30 a.C., dado aí o ápice dessa história que a gente vai contar. O Egito se torna uma província de Roma, justamente quando a rainha Cleópatra VII perde a chamada Batalha de Ácio. Isso mesmo. No Egito Antigo, as maiores pirâmides, a de Quéops, Khéops e Mykéides, deixa eu escrever aqui, foram construídas por volta de 30 a.C., justamente nessa época aí. E eles tinham como objetivo servirem de túmulos, mostrar a influência e atualmente os historiadores dizem que era uma forma do faraó estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles cultuavam o deus Horus e Ra. E a Mesopotâmia? Bom, a Mesopotâmia ela surgiu entre 3.200 a.C. e 2.800 a.C. Ela significa terra entre rios. Bom, essa terra entre rios, no caso, os rios Eufrates e Tigres, eles eram os mais importantes da antiguidade aí nessa região, também junto aí com o rio Nilo. Bom, os primeiros sumérios ali se estabeleceram e provavelmente eles vieram da Ásia. Eles construíram as primeiras cidades urbanas, desenvolveram a escrita e dividiram o trabalho, formando um Estado muito influenciado pela religiosidade. E dividiram-se em sociedades onde tinham os sacerdotes, que eles eram também chefes militares e intermediários entre homens e deuses, que faziam parte da elite, e os camponeses, que eram o povão. Basicamente, eles construíram templos e acabaram esgotando os recursos naturais, inclusive para o próprio sustento. Bom, isso aí acabou gerando muitos conflitos pelo controle desses recursos e por volta de 2050 a.C., a mais ou menos 1950 a.C., eles se unem e aí os sumérios e os acádios, aí por volta de 2050 a.C. a 1950 a.C., eles se unem, os sumérios e acádios, numa cidade chamada Ur,
Bom, e a Grécia? Bom, a Grécia Antiga, ela é uma sociedade que ela se fixou ali na Península Balcânica, na região que apresenta um relevo montanhoso, que acabou favorecendo a formação de comunidades independentes, uma das outras, nos aspectos político, militar e econômico. Eles tinham em comum a língua, a religião e os chamados usos e costumes. Essa cultura grega ela foi um elemento de união e de identificação do antigo povo grego. A confraternização geral entre os gregos era realizada em festividades religiosas que também envolviam competições esportivas e literárias. A Grécia foi também o berço da democracia, já que as medidas administrativas eram discutidas e aprovadas pelo conjunto de cidadãos. E a origem? Bom, os primeiros habitantes da Grécia provavelmente foram os pelágios, ou pelágicos. Eles ocuparam ali o litoral e eles estavam organizados em comunidades. Eles acabaram assimilados por povos indo-europeus que invadiram essa chamada Península Balcânica a partir de 2000 a.C. E num episódio que originou a formação do povo grego. Isso mesmo. Bom, a sociedade grega, ela se dividia em cidadãos e não cidadãos. Os cidadãos eram aqueles que tinham direitos políticos, participando da vida pública, e também eles eram obrigados a pagar impostos. Em Atenas, eles elevavam-se à categoria de cidadãos só os homens que eram adultos, filhos de pais atenienses. E já em outras cidades, como Esparta, por exemplo, existia uma nobreza que tinha autoridade social e política. Esparta era uma cidade beligerante, ou seja, voltada para a guerra. Bom, a maioria da população da Grécia Antiga não era de cidadãos, porque eles não gozavam de direitos políticos, a exemplo das mulheres, dos escravos, dos estrangeiros, também conhecidos como metecos. Bom, os estrangeiros eles eram considerados livres, eles dedicavam-se principalmente ao comércio e ao artesanato, pagavam impostos e faziam parte do exército, mas eles não tinham terras e nem casas. Os escravos eles eram propriedade de uma família, constituindo uma importante força de trabalho no serviço doméstico e na agricultura. Por muitas vezes eles eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Bom, e como é que surge essa escravidão aí? Normalmente, essa escravidão ela se dá por dívida e não por cor de pele, hein? A cor de pele vai se dar lá entre o século XV e o século XX. É algo muito moderno, muito novo. Então, quando você fala em escravidão, pensa no mundo grego. E a religião, hein? Bom, eles eram politeístas, eles eram adeptos do antropomorfismo, ou seja, os deuses deles eram representados sob a forma humana, em sua absoluta perfeição. E eles tinham uma mitologia lá, os deuses deles possuíam todas as qualidades e defeitos dos mortais. Por serem deuses, essas virtudes e defeitos eram também em proporções divinas. É verdade. Os deuses eram guerreiros, violentos e vingativos, sujeitos ao ciúme, à inveja, à soberba, ao amor e ao ódio. A trindade máxima era composta por Zeus, que era o senhor da terra e do céu, Poseidon dos mares e o Hades, do mundo inferior e dos mortos. O Monte Olimpo era considerado a morada dos deuses sob a presidência de Zeus, o deus mais importante, o deus dos deuses. Na arquitetura, eles tiveram muitos estilos que permearam o mundo, como o jônico, que tinha aquela coluna canelada, e o capitel levemente trabalhado. Tinha também o estilo coríntio, que não é o Corinthians, não, é o Corinto, coríntio, que apresenta o capitel mais ornamentado. Tinha também o estilo dórico, que se caracteriza por apresentar colunas simples e sóbrias, com capitel liso. Eles também fizeram trabalhos de esculturas, aí eles fizeram utilizadas para adornar os templos e tal. A pintura também era muito utilizada para decorar cerâmicas, cenas religiosas, militares, esportivas e o próprio cotidiano. No teatro, eles eram auditórios, ou melhor, esses teatros que eles produziam eram auditórios ao ar livre,
e todo o público se sentava em bancos de pedra. Os gregos eram incentivados a frequentar o teatro, considerado parte essencial da sua educação. E aí eles criavam dois gêneros, tragédia e comédia. A tragédia é uma expressão mais nobre do teatro, significando o canto do bode. Isso mesmo. E a comédia, ela é uma sátira política e de costumes da época. Bom, no campo da filosofia, os mitos explicavam a origem do mundo, da realidade à sua volta. Portanto, tudo era consequência da vontade e do capricho dos deuses. E Roma, hein? Todos os caminhos levam a Roma. Essas civilizações de Roma e da Grécia, elas se misturam um pouco. A cidade de Roma, ela era situada entre colinas e em local estratégico para a comunicação. Foi o berço da civilização romana, e aí, com o tempo, os romanos iniciaram sua expansão por todo o Mediterrâneo, que chamaram de Mare Nostrum. Bom, e as origens de Roma? As origens se dão ali na Península Itálica por volta do segundo milênio antes de Cristo. A Península Itálica ela fica situada ao sul da Europa, avançando pelo mar Mediterrâneo. Bom, ela começa a ser habitada por diferentes povos, dentre eles os latinos. E a civilização romana ela se desenvolve em torno desse mar Mediterrâneo. Os romanos dominam territórios situados nos 3 continentes banhados por esse mar: Europa, Ásia e África. E a sociedade romana, as populações eram conhecidas como latinas. Bom, os descendentes dos primeiros habitantes da Península Itálica eram os senhores das terras e ficaram conhecidos como patrícios. As populações latinas se dirigiam para aquele sítio e foram muito bem recebidas pelos antigos habitantes, que precisavam de mais braços, isso mesmo, de mão de obra. Eles foram nomeados de clientes. Bom, por último, o outro grupo que chegou e não foi muito bem recebido, não. Foi o grupo que foi para trabalhar nessas terras dos patrícios. Eles não tinham terras próprias, nem para o seu próprio sustento. E eles eram conhecidos como plebeus. Ainda tinham homens na condição de escravos, porque nas campanhas militares, a maior parte que Roma conquistava, as pessoas que eram dominadas ali, né, as populações, eles eram capturados e se tornavam escravos. O Roma estabelece também a legislação romana, com o sistema judiciário, e era bem complexo. Para você ter uma ideia dessa complexidade, tinha a divisão do direito romano em 3 divisões, que afirmava sobre os direitos naturais do homem, a existência dos direitos da cidadania, e também uma outra que correspondia ao reconhecimento das especificidades dos povos. E o latim, sem dúvida alguma, essa língua romana foi uma peça muito importante aí, a nível de imperialismo, porque os povos submetidos deveriam, para poder participar dessa vida política, aprender a língua de Roma. Então o latim foi um elemento de romanização desse império. Então, na literatura romana, por exemplo, foi muito desenvolvida com a produção de textos poéticos em prosa, mas os discursos políticos são mais impressionantes desse universo literário. Vários nomes aí da história, como Tito Livio, Ovídio, Virgílio, Horácio, Cícero, Sêneca, o próprio imperador Marco Aurélio, eles são alguns dos nomes mais importantes intelectuais desse mundo. Nessa história aí, poesia, sátira, filosofia, política, esses eram os campos de produção literária. Na religião, antes da adoção do monoteísmo dos cristãos, os romanos eram politeístas e seus deuses foram tomados dos gregos, como alguns dizem, latinizando seus nomes. Além desses deuses, tinham os protetores domésticos e o culto dos ancestrais. E na arquitetura, a influência também da Grécia esteve muito presente. Entretanto, o espírito prático dos romanos destaca-se na construção de estradas, esgotos, aquedutos, estádios, colunas e arcos do triunfo. Bom, um grande beijo, um forte abraço. É isso mesmo, dessa vez eu acertei. E na próxima aula a gente começa com Idade Moderna, na formação da Idade Moderna. Então, um bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer.